Olá a todos. Que, olá a todos. Que durante esse seminário você possa aprimorar os seus conhecimentos e as suas perspectivas acerca da agroenergia. E no meu tópico que propus a trabalhar envolve a agroenergia e o direito. Bom, sem muita delonga, o tema proposto a trabalhar é o direito e a agroenergia. Vamos falar alguns panoramas, obstáculos e também prospecções acerca do tema. Aqui está meu nome, né? Me chamo Igor, faço parte da turma do mestrado de agroenergia digital e nessa disciplina desse seminário. Bom, o primeiro tópico para começarmos a entender o tema e é falarmos um pouco acerca da agroenergia digital, ou então o Agro 4.0. É muito importante ressaltarmos que a Câmara de Agro 4.0 ela lançou em abril desse ano o Plano de Ação 2021 a 2024. E qual era o objetivo desse plano? É promover ações que são voltadas ao desenvolvimento e geração de soluções aplicadas à agropecuária brasileira. A expansão da internet, como temos visto hoje, e no campo também, ela não pode ficar fora, é a promoção da difusão de tecnologias e serviços inovadores no ambiente rural. Quando eu faço uma junção da tecnologia com o agro, com o meio ambiente em si, eu tenho prospecções de avanços para diversas finalidades econômicas, sustentáveis, entre outros. A coordenadoria, que é ali do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e também da MAPA, e as parcerias com o CNA, com a OCB, a Câmara ela conta com a participação também ativa da Embrapa e desde 2019. Então, o Brasil tem e está tendo um grande avanço a partir desse plano de ação desenvolvido na Câmara Agro 4.0. O plano em si, ele define ações e iniciativas para melhorar o acesso do produtor rural e impulsionar também o uso das tecnologias na parte do campo, tendo como foco a agricultura sustentável, digital e de precisão, então trazendo um avanço ao setor da agroindústria no geral. Entre essas ações estão a adoção de tecnologias digitais nas pequenas, médias e grandes propriedades e a garantia de mecanismos para que as soluções das empresas, para o que elas pretendem avançar, de base com as tecnologias, as startups e integradoras possam ser oferecidas e disponibilizadas diretamente aos pequenos, médios e grandes produtores. Então, para buscar ser acessível a todos. Além disso, o plano ele busca assegurar a estabilidade e volume de recursos e custo adequado para a implementação de iniciativas da Agro 4.0, identificar e desenvolver soluções para a agropecuária baseadas nas tecnologias que temos aí disponíveis, adequando essas tecnologias à realidade do nosso agronegócio e evitando também sobreposição de esforços individuais às instituições públicas e privadas
para solucionar demandas que envolvem a agroenergia, nessa parte tecnológica no Brasil. O cumprimento do objetivo, lá no plano, a Câmara foi estruturada em 4 grupos de trabalho, que é bem importante entendermos isso. Esses grupos são desenvolvimento, tecnologia e inovação, desenvolvimento profissional e cadeias produtivas e desenvolvimento de fornecedores. E, por último, conectividade no campo. O primeiro é junto, desenvolvimento, tecnologia e inovação. São 4 pontos. Continuando, a Câmara, ela, através dessa parceria, ela tem com o objetivo de fazer com que os esforços das instituições públicas, empresas privadas, quem financia a parte do meio da agroenergia todo, da agroindústria, trazer inovação visando um olhar estratégico e coordenado para a promoção do desenvolvimento e difusão de soluções baseadas na agricultura digital e de precisão. Isso passa por questões como desenvolvimento tecnológico, capacitação e formação de profissional, e a superação de desafio e ampliação da conectividade no campo. Bom, um primeiro ponto que é importante destacar também, dentro desse plano da Câmara Agro 4.0, é acerca das soluções digitais. Lá no grupo de trabalho Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação, identificar os desafios e medidas para promover a inovação e o desenvolvimento de tecnologias habilitadoras e soluções na agropecuária 4.0 por empresas no Brasil. Com o fim de atingir esse propósito, foram estabelecidas as seguintes ações. Primeira, mapear os ambientes de inovação focados no agro existente no país, identificar os instrumentos de fomento e financiamentos que são voltados à inovação. E mapear também soluções tecnológicas relacionadas à Agro 4.0, já disponíveis para transferência de tecnologia. O grupo de trabalho que envolve cadeias produtivas e desenvolvimento de fornecedores, ele desenvolve ações no sentido de identificar o perfil do pequeno, médio produtor em relação à adoção de tecnologias digitais, identificando e propondo soluções para os gargalos na cadeia produtiva e ainda promover uma maior integração entre os elos das cadeias produtivas, visando agregar valor e uma rastreabilidade da produção, com o intuito de organizar a atuação das diversas instituições que integram os grupos de trabalho. Os representantes também foram distribuídos em subgrupos, né, conforme está lá no plano. E a ideia desses subgrupos é dividir a temática de certificações de cadeias com base principalmente nas demandas dos consumidores por alimentos mais saudáveis e tecnologias inovadoras, como questão da criptografia para rastreabilidade de produtos agrícolas. Um dos resultados previstos, né, no plano é a produção de um estudo abordado de potencialidades de certificações e da rastreabilidade para exigir a sustentabilidade, qualidade e agregar maior valor à produção agrícola brasileira. Essas discussões elas vêm sendo muito frutíferas e porque permitem ouvir todos os envolvidos, sejam os representantes das cadeias de produção animal e vegetal, associações, as empresas, confederações, startups, desenvolvedores de sistemas, pesquisadores e os produtores num todo.
Quando olhamos para o plano e vemos acerca da conectividade, o grupo de trabalho Conectividade no Campo, ele vem com a missão de implantar, no Laboratório de Referência Nacional de Agricultura de Precisão, que é o LANAP, e em toda a área da pecuária sudeste, os sistemas 4G e 5G, para avaliar o benefício da conectividade de diversas atividades na agropecuária. A conectividade, ela sendo robusta e veloz nas áreas experimentais, ela integrará uma grande diversidade de experimentos que utilizam imagens aéreas, dispositivos, sensores, e esse grande e diverso volume de dados a serem coletados, eles permitirão análise e diagnósticos mais precisos do complexo do ambiente da produção agropecuária. Então, por isso que é muito importante. No outro ponto, que é o desenvolvimento profissional, o grupo de trabalho ele tem como objetivo mapear e organizar a oferta de formação profissional vinculada às propriedades da Agro 4.0. E o grupo de trabalho também, ele está com foco de identificar conteúdos de cursos, né? Assim como é o nosso aqui, que estamos em desenvolvimento. Um ponto também importante para nós destacarmos, como vocês estão vendo aí, o mundo, desde a Segunda Guerra Mundial até na Primeira, em alguns pequenos episódios, ele desenvolve agendas principalmente ali que são fomentadas pelas organizações internacionais, como a ONU. E eu quero chamar a atenção nesse trabalho em específico para a Agenda 2030, que já está em implemento e cumprimento até 2030. E aí vocês estão vendo os 17 objetivos gerais da Agenda 2030, e na qual, quando eu olho lá para o plano que falamos atrás, o plano da Agro 4.0, se eu olhar para dentro dos 17 tópicos da Agenda 2030, eu vou ver que ele se enquadra em diversos tópicos, ou se não quase todos. Então, por isso que ele é muito importante de ser posto em prática e observado hoje por todos os meios, para envolver a agricultura, a agroenergia, a agroindústria, envolver isso com todos os diversos ramos. Exemplos que eu dou para vocês é a meta 7, que fala da energia acessível e limpa. Isso está envolvendo a temática do plano da Agro 4.0, o 11, que fala das cidades e comunidades sustentáveis, o 12, que é o consumo e produção sustentável, o 14, que é a vida debaixo d'água, o 15, que é a vida sobre a terra. Então, se eu observar a agenda, ela envolve praticamente o que o plano 4 da Agro 4.0 está propondo também, só que com um viés mais prático. Então, é muito importante eu entender também um pouco acerca da Agenda 2030 da ONU. Em setembro de 2015, para vocês entenderem como começou e constituiu essa agenda, os representantes dos 193 Estados-membros da ONU se reuniram lá em Nova York e reconheceram a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema. E o maior desafio global, que é um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Ao adotarem o documento Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável,
os países eles se comprometeram a tomar medidas ousadas e transformadoras para promover o desenvolvimento sustentável nos próximos 15 anos, sem deixar ninguém para trás. Então, eu vejo hoje o plano da Agro 4.0 como um forte fomento desse objetivo da Agenda 2030 que o Brasil ratificou. E, assim como temos visto hoje, o Supremo Tribunal Federal faz alguns julgamentos que envolvem também a Agenda 2030, inclusive destaca na capa dos autos acerca dessa agenda. Então, é muito importante o desenvolvimento desse plano. A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade. E ela busca fortalecer uma paz universal. O plano, como eu falei, ele tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, ou, se vocês virem mais resumido, como vários seminaristas têm chamado, de ODS. Só que dentro desses 17 objetivos, existe 169 metas para erradicar a pobreza e promover uma vida digna para todos dentro dos limites do planeta. São objetivos e metas claras para que todos os países adotem de acordo com as suas propriedades, com as suas próprias prioridades e atuem no espírito de uma parceria global que orienta as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas agora e no futuro. Esse é um plano de governo não só para o governo, mas para a sociedade, para as empresas, para a academia de ensino no geral e para você, para todos nós. O documento que foi adotado na Assembleia da ONU em 2015, que é chamado Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento, é um guia para ações para a comunidade internacional nos próximos anos. E é também um plano de ação para todas as pessoas e o planeta. Ele foi coletivamente criado para colocar o mundo em um caminho mais sustentável e resiliente até 2030. Então, a Agenda 2030 ela é uma declaração nessas 17 ODS que vocês estão vendo aí e dentro das suas 169 metas. E os 17 objetivos eles são integrados e indivisíveis. E eles mesclam de forma equilibrada em 3 dimensões de desenvolvimento sustentável: a economia, a social, a ambiental, e, e são como uma lista de tarefas a serem cumpridas pelos governos, a sociedade civil, o setor privado e todo cidadão na jornada coletiva para um 2030 sustentável. E por que não você que está participando desse congresso, desse seminário, vendo os temas que já foram tratados e que irão ser tratados e o que você está vendo aqui, por que não é uma forma de você, como pessoa da sociedade brasileira, demonstrar uma participação na Agenda 2030, pegando o que você está aprendendo aqui e colocando em prática. Nos próximos anos, a implementação da Agenda 2030, dos ODS e as suas metas irão estimular e apoiar ações em áreas de importância crucial para a humanidade, que são pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria. Ao combinar os processos dos objetivos do milênio e os processos resultantes ali da Rio+20, a Agenda 2030 e os ODS inauguram uma nova fase para o desenvolvimento dos países, que buscam integrar por completo todos os componentes de desenvolvimento sustentável e engajar todos os países na construção do futuro que queremos. Se você quiser saber mais, aqui eu fiz um breve resumo, acesse a página da ONU, né, e aqui no Brasil, que ela vai especificar
ali os 17 ODS, os 169 objetivos. Então, não fique de fora só observando, porque isso influencia também a sua vida. Participe, se envolva com essa Agenda 2030 e busque também uma forma de promovê-la. Agora, entendendo que existe um plano de agroenergia 4.0, entendendo que dentro desse plano ele está constituído em uma agenda internacional de metas e propostas, vamos agora tratar de uma forma mais específica, que é o direito e as energias limpas. Hoje, o mundo, né, com bilhões de anos que a Terra ela levou para evoluir até o estágio que se encontra, num processo perfeito e de maneira tão harmônica que nunca rompeu a capacidade de sustentar a vida, um artifício completo de desenvolver e evoluir e diversificar. Só que, não obstante, o ser humano ele foi capaz de, em pouco tempo, principalmente nas atuais décadas, quebrar a harmonia perfeita em busca de satisfazer as suas ambições e interesses pessoais, esquecendo da terra, esquecendo da sustentabilidade em si. O que importa na sociedade que vivemos é a lei da oferta, da procura, o lucro, independentemente de consequências para o meio ambiente em si. Como componentes da Terra, devemos, de certa forma, buscar implementar esse equilíbrio, fazendo com que esse processo de destruição, e a qual a impomos à Terra, e está desacelerado, a fim de que ela volte ao seu estado natural, ou ao menos tenhamos a sensação de estabilidade. Então, temos essa missão, não prejudicando o ciclo natural de energia terrestre, através de mecanismos que viabilizem a produção e circulação de bens e serviços sem prejudicar o ciclo natural do planeta e diminuindo também os impactos ambientais. E isso pode ser feito através do uso das energias renováveis, que é um tema que está em alto em fomento. Inclusive, tem um colega que irá trabalhar sobre uma dessas fontes, que é a energia solar, e que tem que ser visto hoje com muito prestígio por todos os ambientes. Existem várias fontes de alternativa de energia limpa. Esta energia ela proporciona uma melhor utilização dos recursos naturais, bem como menos poluição na sua produção e distribuição. São elas, como eu falei, a primeira, energia solar, que no Brasil ela se destaca, a eólica também, das marés, que ela é fornecida ali pelo deslocamento das águas do mar, o biogás, inclusive será um tema mais profundo que vou trabalhar durante minha pesquisa, que ele é promovido pela decomposição da matéria orgânica, o biocombustível, que é derivado dos compostos agrícolas, hoje no Brasil é fomentado, né, de diversas formas, temos empresas que trabalham nos biocombustíveis, hidrelétricas, que também aqui no Brasil é bastante visível devido à fonte de água, né, mas que pode se tornar escasso, em alguns locais já está escasso, e dentre outros. E, em contrapartida, temos fontes que não são renováveis, que, infelizmente, são as mais utilizadas por nós, que é o petróleo, a queima do carvão, e que são uns exemplos, né, de fontes não renováveis. A legislação brasileira, ao longo assim, das últimas décadas, ela legislou muito sobre o setor elétrico, produzindo ali artigos, leis, decretos, medidas. Porém,
muito pouco se falou das energias limpas. Agora tivemos recente um marco regulatório, né? Que, igual eu falei, um colega vai trabalhar esse tema, ou já trabalhou com vocês dentro desse seminário no geral, que é muito importante atentarmos a ele. Atualmente, devido à possibilidade de esgotamento das fontes não renováveis de energia, vem incluindo alguns mecanismos que possibilitam o melhor aproveitamento e incentivo das energias alternativas. Uma dessas leis é a que dispõe sobre o programa de incentivo de fontes alternativas de energia elétrica, que ele vem ali da medida provisória 14 de 2001, que foi transformado na Lei 10.438, que tem como objetivo de aumentar a participação da energia elétrica produzida por empresas que utilizam na sua produção fonte eólica, biomassa, pequenas hidrelétricas e o SIM, né, que é o Sistema Elétrico Integrado Nacional. Esses meios também ganharam impulso com a resolução normativa da ANEEL 77, que estabelece procedimentos de desconto de tarifa de até 50% para os usuários de sistemas elétricos de transmissão e a distribuição para os empreendimentos hidroelétricos, como a fonte solar, eólica, biomassa, cuja potência ela foi injetada no sistema de transmissão e distribuição que seja igual ou menor a 30.000 quilowatts. Só que é muito importante ressaltarmos o recente marco regulatório, porque tem alguns pontos ali interessantes sobre o assunto, que pode ter alterado algumas dessas questões. E o que está impulsionando ainda mais é o contexto mundial que temos vivido hoje, que ele tem compelido o Congresso Nacional a legislar sobre energias renováveis, visando como uma parte de solução do problema natural. A maioria dos países hoje, eles têm como vista uma parte da solução, essas energias renováveis como uma parte de solução para o problema ambiental. A maioria dos países hoje eles têm o seu modelo energético baseado em combustíveis fósseis, o que não condiz com a realidade climática e todo o sofrimento do planeta que ele vem passando, surgindo uma necessidade de novas políticas voltadas para o aprimoramento de energias renováveis, que sejam menos poluidoras e que causem menos impactos ambientais. Com o aproveitamento dos recursos renováveis que temos para a produção de energia limpa, possibilita-se a concretização dos direitos e garantias previstos ali no artigo 225 da Constituição Federal, pois torna-se possível a preservação do meio ambiente e as presentes e futuras gerações. Eu dou um exemplo para vocês. Quando o Estado de São Paulo ele criou uma lei sobre energia solar, a Lei 14.459, que tornou ali obrigatória a instalação dos sistemas de aquecimento de água por meio do uso de energia solar nas novas edificações da cidade. Inclusive, eu destaco que isso foi um plano dentro das casas populares, né, que já tivemos aí em anos anteriores, que quando se entregava as casinhas populares também, muitas delas vinham com esse sistema de aquecimento de água por meio da energia solar. Isso é interessante porque o Estado ele também pode legislar sobre energia como forma suplementar da União, né? Já em relação a outras energias, o Estado, a outros estados, é necessário fazer uma legislação sobre o assunto. A maioria das leis sobre energias renováveis, e tem agora o marco regulatório atual, ainda estão em tramitação ou em projeto de lei. Ainda tem muita lei em tramitação, apesar desse avanço que tivemos através do marco, que eu não sei se é tanto avanço assim, porque tem muitas restrições.
Exemplo é a Política Nacional de Energias Alternativas. Bom, e o que é essas energias alternativas? Várias são as fontes dessa energia limpa que proporcionam uma melhor utilização dos recursos naturais, trazendo menos poluição e a sua produção e distribuição. Como eu falei, solar, eólica, das marés, biogás, entre outros. A energia solar, falando bem rapidamente, sucintamente, porque vai ter um trabalho específico sobre isso, é, é produzida através dos raios de sol e transformada em eletricidade por meio da sua célula fotovoltaica. E é fonte inesgotável de energia, além do poder de chegar a locais remotos. E aqui em Tocantins, vemos isso de uma forma veemente. Contudo, sua produção é interrompida e à noite diminui e também nos dias de chuva. Esses são os problemas que se envolvem em questão da energia solar. A energia hidrelétrica é proveniente da queda de água represada. É a mais utilizada no Brasil hoje, né? Ainda é a mais utilizada no Brasil e no mundo. E devido aos grandes mananciais de água, né, que temos hoje. Só que é importante ressaltar, como vocês têm visto, principalmente em São Paulo, né, que enfrenta vários desabastecimentos, outros locais que possuem hidrelétricas que os rios estão embaixo, que a falta de chuva ela causa um déficit e na oferta de energia elétrica. A energia eólica, que também se vê no Brasil, mas não com tanto fomento, é fornecida pelo movimento do vento e que faz girar as pás, que são gigantescas, né, grandes, uma turbina eólica que aciona um gerador, produzindo uma corrente elétrica. E é fonte inesgotável de energia. Abastece locais onde normalmente a rede elétrica não chega. No entanto, produz uma poluição visual e, às vezes, sonoras e a questão da morte de pássaros, né? Todas elas têm suas vantagens e algumas umas pequenas desvantagens. O biogás, e ele é formado ali pela transformação do lixo orgânico, do excremento animal, resto de alimentos. E esses elementos eles são fermentados por bactérias no biodigestor, formando uma massa gasosa, liberando gás e adubo, e proporciona um fim ecológico para o lixo orgânico e geram fertilizantes. O maior problema desse tipo de energia é que o gás é difícil armazenar, né? Esse é o problema da questão do biogás. Os biocombustíveis, que são o etanol e o biodiesel, produzido para veículos, a partir da produção agrícola de casca, galhos, folha de árvores, que sofre um processo físico-químico, que no Tocantins eu creio que tem muito trabalho através da mamona, né? É substituto diretamente do petróleo. Contudo, a produção da matéria-prima ocupa terras dedicadas ao plantio de alimentos. Esse é o problema acerca dos biocombustíveis. A energia das marés é produzida por meio as águas do mar, que movimentam uma turbina, que por sua vez aciona um gerador de eletricidade, porém ainda não existe tecnologia para a exploração comercial. É fonte de energia abundante, mas como é produzida pela diferença de nível das marés ao longo do seu dia, o seu deslocamento deve ser pelo menos 5 metros, o que torna a produção irregular devido ao ciclo da maré. A energia do hidrogênio, que também é sustentável, que é um gás sem odor, invisível e abundante na natureza. Não agride o meio ambiente e tem mais eficiência do que os combustíveis tradicionais. No entanto, qual que é o problema dele? É que os custos da gasolina são baixos em relação ao do hidrogênio, inviabilizando maiores investimentos, dentre de outros tipos de energia. E é de
de menor proporção, mas de alta relevância para a proteção do meio ambiente. Então, a combinação desses princípios de reciclagem, descentralização e conservação de energia como mecanismo de democratização, eh, avaliando ali a questão dos impactos ambientais, as opções energéticas menos agressivas, ela promove mudanças substanciais na matriz energética e na economia global de energia, garantindo um amplo acesso de energia às populações e, simultaneamente, menor impacto nas florestas, no efeito estufa, na redução do lixo atômico e na conservação dos recursos hídricos. Apenas a escolha de um novo modelo alternativo de energia não é capaz de proporcionar a redução de toda a poluição. Há necessidade de políticas públicas voltadas para o estudo da viabilidade de cada projeto, pautando uma análise que defina qual se insere melhor em determinado microsistema e qual será beneficiado pela produção dessa energia. Deve-se também avaliar se determinado tipo de produção de energia é realmente mais viável a ser utilizado em diferentes tipos de situação, pois a nossa matriz energética ela é irracional e não planejada e desperdiçadora. A Amazônia, que é importante eu citar também dentro do que estamos trabalhando, que é conhecida ali como o pulmão do planeta, tem enfrentado grandes problemas em relação à produção de energia, pois essa, em sua maioria, é fornecida através da queima de combustíveis fósseis, vindo das grandes distâncias, inclusive da Índia. Na busca ali por novos mecanismos que utilizem energias alternativas e, ao mesmo tempo, que sejam limpas, foram encontradas algumas maneiras de transformar essas bases energéticas. Uma das primeiras alternativas é a construção de hidrelétricas, né? O que iria impossibilitar a Piracema, devido à grande proporção da Amazônia e suas características da sua geografia. Seria impossível de levar em linhas de transmissão a todas as localidades. Outra situação é ali na costa do Amapá, que tem a característica de ventos semelhantes ao do Nordeste. Poderia ser utilizado uma energia eólica, porque seria mais viável nas demais localidades. Devido à grande incidência da radiação solar, seria outro tipo também viável de produção de energia, principalmente nas pequenas cidades, buscando alternativas mais viáveis para cada vilarejo, analisando cada uma das características peculiares de cada região. Só assim poderíamos viabilizar um desenvolvimento sustentável, tanto na região amazônica, mas também em todo o Brasil. Então, busca-se um ambiente menos poluído e menos degradado. Só que isso não quer dizer que temos que acabar com o consumo, mas que temos que ter um consumo consciente, através dos meios que possibilitem um melhor aproveitamento dos recursos abundantes e renováveis. Isso pode ser feito no caso de troca de fontes de energia não renováveis por energias renováveis. Com isso, continuamos consumindo, porém de forma consciente, poluindo menos e menos do que fôssemos usar de fontes de energias produzidas através da queima de subprodutos do petróleo. Por fim, para encerrar minha fala, vejo que se tem a necessidade de uma preservação eficaz dos recursos naturais, bem como de energia para mover a sociedade. E, para isso, torna-se essencial a busca de novos modelos de energia renovável,
novo comportamento de consumo, mudança de visão acerca dos recursos naturais, dentre outra de fundamental importância para uma vida equilibrada. Posturas estas que vão de encontro com a cultura que vigora na nossa sociedade. O poder público em si, ele deve criar mecanismos através da lei que sejam mais eficazes para a criação de políticas públicas que sejam voltadas às fontes de energias alternativas. Inclusive, vai ser tema de todo o meu trabalho proposto. Assim, deve-se procurar fontes alternativas para ganharmos qualidade ambiental, como forma de crescer economicamente e gerar empregos e dentre tantos outros benefícios. Que isso tudo de forma integrada, ganhamos ainda mais, pois temos uma eficiência na nossa matriz energética. Energias limpas, elas trazem desenvolvimento e elas devem ser pensadas de maneira conjunta por todos. A nossa Constituição Federal, ela nos garante o direito a um meio ambiente equilibrado e uma vida saudável para as presentes e futuras gerações. Só com melhor aproveitamento dos recursos seremos capazes de preservar a natureza. Então, isso é o que eu tinha para expor para vocês. Deixo aí algumas referências super interessantes. Livro de Direito Ambiental, do Antunes, que eu gosto muito. No site da Embrapa tem muitos falando sobre o plano da Agro 4.0. Obras tradicionais, como de Canutilho, Fiorilo, né, que é bem tradicional no direito ambiental, e o José Afonso da Silva, na parte do direito constitucional. Agradeço a todos, muito obrigado pelo momento. Continue curtindo nosso seminário, vai ficar disponível aí para vocês. Não deixe de estudar sobre o tema e vamos construir a cada dia um mundo melhor para todos. Muito obrigado.